Quando o medo vira fobia, como identificar e como tratar? Bom, geralmente o medo, quando a fobia aconteceu, né? Como eu falei, sim, a fobia específica começa na infância, né? Então, nesse caso, quem vai identificar geralmente vão ser os pais, os Uhum. professores, né? O que que acontece? Eu não atendo crianças. Eu sei que Uhum. existem pais que percebem e levam as crianças para terapia. Mas, como a criança, por si só, ela já possui, ela já apresenta, né, mais situações em que ela sente medo, em que ela chora, isso é mais natural entre as crianças, muitas vezes os pais não percebem que aquele medo está exagerado e pode se transformar numa fobia, tá? Então, é bem importante para quem é pai, quem tem crianças, pai e mãe, que fique atento a essas reações exageradas das crianças diante de situações e consigam e tentem ir manejando para perceber se aquela situação é uma situação contextual, que tem a ver com aquele momento em que ela está passando, com aquele lugar que ela vivenciou aquele medo, ou se aquilo começa a se repetir em várias situações, em outros momentos também, e gerando ansiedade, gerando evitação, tudo aquilo que eu coloquei antes. Nesse caso, é importante levar para um profissional de psicologia fazer uma avaliação e ver se é realmente uma fobia. E se não for uma fobia, ele pode até fazer um tratamento profilático, né, para que evite se transformar, ou realmente vir a tratar essa fobia. No caso das outras fobias, como identificar? Né? O principal é perceber quando aquele medo é exagerado. Quando aquele medo. E geralmente as pessoas dizem isso. As outras pessoas acabam apontando, né? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de elevador. Se ela tem assim, um desconforto, mas ela consegue entrar no elevador com outras pessoas, ela evita ir quando o andar é mais baixo, ela vai pela escada, né? Ah, vou terceiro andar, eu vou de escada, mas no oitavo andar eu vou de elevador. Ok, né? É algo assim que ela tá tendo ali um comportamento ansioso em relação àquilo, ela tá evitando em parte, mas ela tá dando conta. Se aquilo começa a ficar mais intenso a ponto de ela não querer mais entrar no elevador, de ela evitar, por exemplo, marcar a consulta médica se é lá no 12º andar, então eu quero aquele médico, mas eu não vou naquele porque é no 12º andar, então eu marco um lá no segundo andar que eu vou poder ir de escada. Né? Então, quando a pessoa começa a ter esses comportamentos com mais frequência, eu adoro viajar, mas eu não vou viajar para um país onde eu não posso sair de carro ou de ônibus porque eu tenho medo de voar. Né? Mas eu tenho uma viagem a trabalho, eu vou crescer com isso, eu vou ganhar a viagem, vai ser interessante para minha carreira, mas eu evito, eu passo a viagem para outra pessoa porque eu vou ter que voar. Então, esse tipo de situação, quando ela começa a se repetir e se repete até por mais de 6 meses, ou por no mínimo 6 meses, e passa a prejudicar, a trazer um prejuízo para a vida da pessoa, seja pessoal, familiar, profissional, relacional, ela deve procurar uma avaliação, porque ela provavelmente está desenvolvendo ou já desenvolveu uma fobia, né? Por exemplo, outro tipo de fobia muito comum, né? Fobia que tem a ver também com a fobia específica, que é de falar em público. Muito comum essa fobia, cada vez mais. Hoje, com essa com as redes sociais, com essa. Se tornou comum as pessoas terem que falar de si mesmas, terem que se apresentar em locais, terem que provar, né, a sua capacidade através dessa exposição. Cada vez mais pessoas sofrem com a fobia social, com a fobia de falar em público, e deixam de ter oportunidades, deixam de fazer coisas do trabalho, deixam. Eu conheci pessoas, mais de uma pessoa eu atendi ao longo da minha carreira, que não chegou a se formar porque não conseguiu apresentar o trabalho de conclusão do curso, porque teria que fazer uma apresentação oral. E isso é algo muito prejudicial. Imagina a pessoa fazer uma graduação inteira e chegar no último momento com o TCC pronto
e não se formar, desistir porque não quis apresentar, não conseguiu apresentar. Tem pessoas que são jubiladas porque não conseguem apresentar. O tamanho do sofrimento. Isso, é um sofrimento bem grande.